Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Deus essa oportunidade maravilhosa de estar aqui neste evento, que representa tanto para o nosso movimento de médicos espíritas. A medicina da alma, ela tem como modelo a trajetória inspiradora do ser mais perfeito e mais puro que já apareceu na Terra. Aquele que Deus ofereceu para ser o exemplo e o guia de todos nós, Jesus. Esta é a pergunta, é a resposta dos Espíritos à pergunta 625 dos Livros dos Espíritos. E o evangelista Lucas, ele nos conta, ele estava na cidade. Isso significa que muitos já sabiam, porque, sendo Jesus profeta, curador e Messias, a fama dos seus feitos corria aos ventos. Portanto, muitos sabiam antes mesmo da chegada dele na cidade. Havia ali um homem com lepra, doença que sempre representou a exclusão social, doença aniquiladora que afasta o ser e o mutila, doença que é morte em vida, podridão e mutilação. Ali estava ele, de joelhos implorando. A lepra, que sempre representa essa aniquilação para o ser, representava também para aquele homem um distanciamento, o abandono e o desprezo dos seus pares. E Jesus, como sempre foi e sempre será, aquele que veio para os doentes, os oprimidos, os estropiados, ali estava aquele homem, que no grito rouco implora do fundo da sua alma: Senhor, se queres, bem pode tornar-me limpo. Limpo, porque ele se sentia sujo, na sujidade, na imundície da podridão dos tecidos. Carne amorfas, mal cheirosas e deformadas. Jesus olha aquele homem na intimidade do seu ser, que genuflexo, súplice implora por compaixão e se movimenta na compaixão. Transforma o ar e vibra em anos-luzes no amor incomensurável. E responde num cântico da vontade celestial que encontra a humanidade sofredora. Quero ser limpo. Naquele mesmo instante, a lepra desaparece. Se dá a cura. Um evento extraordinário que faz com que, embriagado pelo amor, de mente transformada, incendiado por este desejo de servir e amar seus semelhantes, faz o médico Lucas exercitar a medicina da alma, aquela que trata e cura o homem na totalidade do seu ser, espírito e matéria, energia eterizada e condensada. Por todo sempre, essa passagem sempre será o modelo para os médicos, para aqueles que desejam auxiliar, servir e amar seus semelhantes. Ajudar aquele que sofre, na busca da potencialidade curativa, ajudar aquele ser em sofrimento e permitir que essa dimensão espiritual da saúde se faça presente. Mas o que é a cura? Quais os processos que envolvem a cura? Nos diz Fritjof Capra, no livro Ponto de Mutação, que é muito mais que nós imaginamos. E nós, muitas vezes, apenas conseguimos
consolar os nossos pacientes. Porque a cura, ela envolve uma complexa interação entre os aspectos físicos, psicológicos, sociais e ambientais da condição humana. A lição do Mestre Jesus cala profundo em nossas mentes, na intimidade do nosso ser, porque demonstra a vontade ativa, a compaixão e a fé. 3 alicerces que sem eles não podemos fazer nada pelos nossos pacientes. Mas como, em uma época dominada pela praticidade, pelo consumismo, o imediato, tudo que é descartável, o individual, aonde entra a preocupação pelo outro? Pietro Baldi, no seu livro Profecias, ele pergunta: quais as características do nosso tempo? Os métodos do nosso tempo são práticos, utilitários, filhos de uma concepção materialista. E ele pergunta ainda: o que é que falta? A simplicidade, que é a primeira qualidade da verdadeira grandeza, e esta desapareceu. Não se tem mais fé nos valores do espírito, mas no progresso técnico. As máquinas nos fascinam. Acredita-se cada vez mais na máquina. No entanto, o progresso material se paga caro, com carências espirituais. As hipertrofias nos equilíbrios da vida implicam em correspondência a atrofias. Mas quais seriam as ferramentas que nós deveríamos acrescentar no saber médico para que os médicos soubessem mais curar, para que nós pudéssemos ouvir o cântico de Jesus quando nos diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebeste. Hoje, pela fascinação das máquinas, que nos mostra a intimidade do corpo humano, quando muitas vezes se diz que uma imagem de PET scan vale mais que 10 neurologistas, nós estamos fascinados por elas. E esquecemos o ser humano. O ser humano que é o nosso primeiro labor, o nosso interesse, a verdadeira finalidade da nossa profissão. É necessário expandir esta visão clínica, ver além das formas. Como diz André Luiz, o delírio e a obsessão não passam de estado anormal da mente subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionar o campo sensorial, infinitamente acrescido de influências diretas ou indiretas, de outras mentes, desencarnadas ou não, e atraída pelo próprio reflexo. Então, é necessário que a medicina possa transcender esse conceito de saúde e doença, que pouco a pouco hoje já se faz, a minoria já começa a levedar a massa, já começa a ser importante. Hoje nós já sabemos, cada vez mais a medicina se alia à religiosidade, cada vez mais essa tríade, ela é extremamente importante para que nós possamos verdadeiramente compreender a gênese das aflições humanas e de suas patologias. A importância do terapeuta é fundamental, porque muitas vezes o médico, ele não cura a si mesmo. Ele quer que o outro faça o que ele diz, mas não faz o que diz. E nós bem sabemos o quanto a medicina esquece, a ponto que o jornal New England publicou, sempre publica, trabalhos sobre a saúde do médico, que mostra que o médico é o que não tem médico, que o médico é o que mais fuma, que o médico é que tem, dentro das profissões liberais, mais desabores na família. Portanto, é importante que o terapeuta compreenda a necessidade de se transformar. Como nos diz a nossa doutrina, a reforma íntima. É importante compreender especialmente o médico, que a grande maioria recebe no mundo espiritual essas diretrizes, e infelizmente vamos esquecendo, mas compreender que nós, ao encarnarmos, nós trazemos uma hipersensibilidade espiritual. Por isso que os médicos sensitivos têm um vigor e uma energia extraordinária.
Estão sempre preparados para trabalhar, sempre preparados para varar a noite estudando. É essa força e essa energia que já trazemos no nosso perispírito. E quando não utilizamos, adoecemos do corpo físico. Então é necessário dilatar essa visão. A visão que nos fala Aniceto, lá em Os Mensageiros. Como é importante dilatar a visão espiritual, que nós podemos fazer através da prece, que assim ele nos orienta. Cada vez que você vai trabalhar um paciente, às vezes uma simples sonda nasogástrica, que é difícil introduzir, especialmente no paciente com câncer, se você articula mentalmente a prece e coloca as suas mãos a serviço de Jesus, a sonda entra com facilidade, mostrando o valor extraordinário da prece no labor médico, que em todos os momentos nós necessitamos. O médico precisa entender que ele é apenas um facilitador, como todo terapeuta, que as potencialidades curativas estão dentro do próprio paciente. Compreender esses estados alterados de consciência, para compreender aquele ser que sofre. E como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, transformar-se no homem de bem. Aquele que pratica a justiça, o amor e a caridade. É necessário, na nova medicina, na medicina da alma, estudarmos o perispírito, com todas as suas propriedades, que cada vez mais, como dizem os espíritos, o mundo espiritual se aproxima do mundo material e cada vez mais os nossos pacientes estão vivenciando o seu corpo emocional e os fenômenos ligados a essa alteração e plasticidade do perispírito já se encontra dentro dos nossos consultórios. Essa abordagem nova é a abordagem do homem integral, não tem nada de novo. Só que cada vez mais fomos perdendo e cada vez mais é necessário retornar. Então é necessário que o médico compreenda que o ser integral é o ser triplo: corpo, perispírito e espírito. É necessário acordar as faculdades latentes dentro de si para receber, nesta nova era, este ser que traz todo esse contexto, além das patologias físicas. É importante compreendermos e estudarmos com profundidade o efeito dos fluidos espirituais, que trazem o cunho do sentimento que, na medida que o paciente entra no consultório, ele já transforma o nosso consultório. E à medida que nós fazemos com que nossos consultórios sejam um templo, um laboratório do espírito, nós temos o auxílio da espiritualidade maior, que faz com que a vibração daquele ser ao entrar, o médico comece a sentir. Às vezes, paciente que entra e você tem sensações de náusea, paciente que exala um odor diferente. São esses fluidos espirituais dentro do consultório, que para quem não compreende, se perturba. Mas está escrito lá em Gênesis, que sobre os aspectos físicos, os fluidos são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, adoçantes, soporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores e expulsores. Tem pacientes que entram que você fica exaurido, porque eles estão com esses fluidos alterados. E naquele momento você está doando os seus fluidos em prol daquele paciente e você se esvazia. Até que, por misericórdia de Deus, nós possamos nos recaptar essa energia do grande laboratório universal que existe em abundância. A anamnese nova, ela compreende, além das queixas, o comprometimento do profissional em estudar um pouco mais do seu saber, estudar a psicologia transpessoal, a causa, a gênese das patologias mais profundas. Então é necessário, por isso que a obra de André Luiz é tão enaltecida pela Associação Médica Espírita, porque nos traz, não só no texto em si, mas nas entrelinhas, dádivas preciosas, pérolas que nos esclarecem sobre as causas remotas. Pacientes que entram com verdadeiros monoideísmo, ideias de mágoas, rancores,
comprometimentos desta vida e de outras vidas, que vão alterando pouco a pouco. É a ação do pensamento e a vontade na saúde e na doença. Estudado maravilhosamente pelo nosso Bozano, nossos cientistas do século XIX, que nos trouxeram que há no homem uma vontade poderosa, capaz de projetar a própria imagem a quaisquer distância. Esta é a ideoplastia, a sugestibilidade influenciando o ser, como os meus colegas que me precederam falaram. Então, a ideoplastia são forças plásticas e organizadoras, capazes de plasmar, criando tecidos, da mesma forma que podem transformar maleficamente, pode transformar beneficamente. Então, hoje nós já sabemos da psicologia transpessoal, que é a psicologia do espírito, que a mente extrafísica, ela traz essas situações traumáticas que cada vez mais são importantes. Hoje, a grande quantidade dos consultórios, os médicos tratam pacientes com síndrome pós-trauma, pacientes que tiveram problemas com assaltos, violência, que sua mente passa a entender que aquilo está acontecendo naquele momento e toda a sua fisiologia altera e continuamente, à medida que vai passando o tempo, o paciente vai tendo hipertiroidismo, diabetes, hipertensão arterial e tantos outros problemas físicos por conta dessas ideias que ficam constantemente nas suas mentes. Então, o pensamento, ele altera os fluidos, aglomerando-os, combinando ou dispersando. Formam verdadeiros conjuntos em aparência. Isso é tão importante, essa criação de imagem mental, que Calderaro nos fala. Os pensamentos de revolta e vingança vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos, como choque de desintegração da personalidade. Adversários implacáveis compeliram-lhe a fixar-se a mente nos impulsos automáticos e no império dos instintos. As patologias do corpo e da alma, já nos dizia Gabriel Delany, que são lembranças gravadas no invólucro perispiritual, que são iguais a eles, inextinguíveis. E, por serem inextinguíveis, continuam influenciando os corpos do homem e o corpo físico. É necessário o médico entender da herança espiritual. Daí a importância do médico estudar a espiritualidade, compreender para que a espiritualidade, os médicos espirituais que o acompanhem, rapidamente possam intuir sobre a herança espiritual daquele paciente. Que além da herança física, nós precisamos ter esse acesso via superconsciente, porque a barreira sensorial do homem é muito forte. Às vezes vem em forma de gatilhos, lembranças, sonhos repetitivos, mas como a barreira sensorial é muito forte, por conta da nossa sobrevivência aqui na Terra, isso é esquecido. Mas cabe ao médico captar aquelas palavras que vêm devagar, na anamnese, que representa uma verdadeira preciosidade na terapêutica do paciente. Nos diz Calderaro, por que nós não nos lembramos? E ele nos fala, lembranças, tal faculdade só mais tarde adquiriremos, quando nossa alma estiver escoimada de todo e qualquer resquício de sombra. O pensamento, ele é capaz de condensar as energias deletérias e, como Anibesa e outros médios videntes, veem essas formas de pensamento em torno das pessoas que fazem com que pareçam verdadeiros raios, como o medo, como salpico de lama em torno da pessoa. E nos diz que esse pensamento, ele gravita em torno daquele que o gerou, influenciando. Recentemente, atendendo uma paciente com câncer, na minha intuição, a paciente depressiva desde os 15 anos de idade, com um câncer terrível na bexiga, a espiritualidade me soprou o ouvido. Existe um rebaixamento intenso das suas energias vitais, que provocou o desequilíbrio pouco a pouco, porque
Há 6 meses atrás, um ultrassom não diagnosticou essa doença. Então, é uma doença que já existe no perispírito e que, pouco a pouco, vai entrando e fazendo-se condensada no corpo físico. É necessário compreender que, muitas vezes, o paciente traz essas patologias porque ele não consegue mudar suas crenças. E o médico, sendo esse facilitador e esse educador, ele pode ajudar o paciente a mudar essas crenças. Existem comandos mentais, como o nosso Sérgio bem falou, que o paciente de vidas passadas, e mesmo nessa vida, ele nunca mais vai fazer isso. São comandos mentais que identificam para aquele paciente que, para ele não morrer mais, para ele não adoecer mais, ele tem que fazer daquela forma. Só que é uma forma errada, cheia de preconceitos, de tabus, uma forma por desconhecer o processo que gerou aquele sofrimento, ele busca novamente o ciclo do sofrimento. Então, são hábitos arraigados que precisam de uma renovação espiritual. Mas nada podemos fazer se esse binômio médico-paciente não estiver presente. Cada vez mais, esse afastamento do terapeuta, esse afastamento do médico, demonstra para a medicina o que nós já sabemos, que os espíritos nos disseram, que o médico é remédio para o paciente. Que muitas vezes o paciente diz, olha, só de falar eu já estou melhor. Porque o médico representa remédio para o paciente. E se o médico não se terapeutizar, ele não poderá fazer muita coisa. Não acolher o paciente com simpatia, com desejo de solidariedade e amor, ele não poderá fazer essa potencialização da saúde no seu paciente. A sonoridade. Vocês lembram quando Jesus diz, quero ser limpo? Existe uma sonoridade da nossa voz que faz com que o nosso paciente se acalme, com que o paciente compreenda que existe esperança. Então, essa sonoridade, ela faz com que vibre nas fibras mais sutis do perispírito do paciente e devolve com calma e serenidade. Então, é necessário aprender a falar, aprender a usar a voz, porque João já nos diz no seu evangelho, no princípio era o verbo. Então, o verbo está na cura. Para que essa cura possa se movimentar na vontade, nós precisamos esboçar essa cura. Quero. Então, é extremamente importante esse conhecimento, porque o médico é energia irradiante. Energia irradiante no ato de tratar o paciente, de acolhê-lo, no ato de tocá-lo no exame clínico, na cirurgia, na transmissão de energia radiante durante o ato operatório. É a força vital que o paciente necessita para recobrar também a sua saúde. E essa figura demonstra muito extraordinária, muito bela, cedida pelo Dr. Ney Prieto Pérez, demonstra como se dá no passe essa transmissão de energia através do fluido universal, pelas mãos, seja do passista, seja do curador, seja do médico que examina, que está armazenada no perispírito e vibrante pela força da vontade, direcionada pelo paciente, vai calar profundo naquele que sofre, lhe ajudando a sair daquela situação. Esta renovação espiritual que é necessário auscultar o coração espiritual. Porque na nossa mente, que é um acervo extraordinário da evolução na Terra, está a racionalidade, os pensamentos, mas no coração está o amor. É necessário acessar o amor nos nossos corações. Esse chakra extraordinário que tem a cor verde, ou a cor rosa, como uma rosa extraordinária que desabrocha e envolve a todos os pacientes. É necessário auscultar o coração, porque é no coração que Jesus nos fala. A educação do pensamento, já tão falada desde ontem por doutora Marlene, e que cada vez mais nós vamos nos conscientizando que nós somos o que pensamos. Uma ocasião, eu tive a oportunidade de estar na Toscana
e ouvindo aqueles campos extraordinários de girassóis, à noite eu não conseguia dormir, porque eu via girassóis, 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 aqueles campos. E naquele momento eu me dei conta de que aquelas lembranças amargas, aqueles pensamentos, aquelas torturas que às vezes quando a gente vai dormir, ficam no nosso cérebro descarregando, são as nossas lembranças, são os nossos pensamentos que ficam o tempo todo nos atormentando. E que é educação desse pensamento, saber dormir para que o corpo relaxe, saber pensar para viver melhor, para ter saúde, o quanto faz com que tenhamos mudança na nossa saúde. Mudanças de crenças que fazem com que o homem velho se transforme no homem novo. Aquele homem que Jesus nos disse que precisa ter um traje nupcial. É uma mudança de crença. A mudança de crença que faz com que uma pequena semente de mostarda levede a massa e se transforme, nos transformando em arautos da boa nova, nos transformando em deuses, em podendo ser muito como Jesus nos diz. Podeis fazer mais que eu, mas precisa adentrar neste poder espiritual, neste poder do amor. O amor é tão importante que já nos diz os Espíritos que será motivo de estudo nas universidades. Então, é projetando esse corpo do futuro que nós teremos esse homem espiritual, o homem do futuro. Se nós não nos decidirmos a transformar esse corpo velho que nós temos num corpo novo, de vigor espiritual, ingressando numa nova era, onde o superconsciente será o nosso veículo de movimento, nós não estaremos adentrando no mundo de regeneração que se inicia. Esta linguagem de amor está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Está distante, é verdade ainda, mas o verdadeiro homem de bem que Jesus quer para cada um de nós é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou esta lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem alguma queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo o que desejaria que fizesse. E aqui está o nosso verdadeiro alicerce para a nossa transformação, especialmente a nossa responsabilidade diante da juventude, diante dos estudantes de medicina, numa época em que a valorização do prático, do descartável, a valorização amoedada se faz mais presente. A valorização das máquinas, a valorização da tecnologia faz com que as pessoas esqueçam a verdadeira finalidade da profissão médica, o sacerdócio. É neste momento, quando vemos essa figura extraordinária de Jesus, que nós nos encantamos e que começamos a entender o que é o seu cântico, a vontade universal de fazer com que o homem se transforme. E nos diz Emmanuel que quando o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. Essa grande oficina achar-se-á elevada a santuários de forças e possibilidade espiritual junto às almas. Muito obrigada. Quero que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento à equipe organizadora deste evento, na pessoa do Dr. Ricardo Santos, porque me proporcionou, além da oportunidade de participar de um evento dessa categoria, aprendendo tantas coisas aí com os companheiros, me proporcionou também a oportunidade de rever pessoas que eu estimo muito. Então, eu me sinto muito alegre, muito contente e muito agradecida neste momento a todos. Então, vamos tratar do assunto de hoje, a questão espiritual dos animais. Eu escrevi esse livro,
que contém vários aspectos. Por que os animais sofrem, de que maneira os animais percebem a presença de espíritos, se existem ou não figuras de animais no plano espiritual, os animais nossos companheiros, a zooterapia, enfim, tem uma porção de aspectos, não vai dar tempo de falar tudo hoje aqui para vocês. Mas eu queria contar que a motivação primeira de eu ter entrado nesse assunto, para estudar esse assunto, foi o fato de que, como médica veterinária, eu acabei acompanhando o sofrimento dos animais durante muitos anos. E começou a surgir na minha cabeça essa pergunta: por que os animais sofrem? O Livro dos Espíritos diz que eles não têm expiação a cumprir. Então, dentro do meio espírita, para os seres humanos, a gente sempre pensa assim: bom, se eu estou diante de uma dificuldade, eu estou ou expiando alguma coisa ou tendo a oportunidade de reformular atos infelizes do passado. Mas se os animais também sofrem epilepsia, câncer ósseo, malformações, partos distóxicos, sofrem fraturas múltiplas, sofrem processos degenerativos, eu começo a me perguntar qual a verdadeira razão do sofrimento orgânico dos animais. E não é só sofrimento orgânico. Eu vou contar um caso para vocês. Durante muitos anos, eu fui presidente do Conselho Orientador do Zoológico de São Paulo. É o conselho que preside todas as pesquisas e toda a parte educacional do zoológico. E naquele tempo, já faz mais de 10 anos que eu deixei essa função, naquele tempo tinha lá no zoológico uma onça brasileira, que jamais foi ao setor de exposição. Quem foi visitar o zoológico jamais viu essa onça. Por quê? Um caçador matou a mãe e ela era filhotinho. Esse filhotinho foi levado para a casa do caçador, ele criou durante um tempo, depois, quando ela começou a crescer, ele vendeu para um circo, depois vendeu para cá, vendeu para lá, ou seja, a vida toda, essa onça ficou presa numa jaula muito pequena. A onça brasileira, mediante estudos feitos com rádio polar, ela percorre mais de 50 quilômetros quadrados em busca de alimento, em busca de suas presas. Então, você pegar um animal desse e prender numa jaula, submeter esse animal à privação da liberdade, gerou nessa onça, Sérgio, uma doença psiquiátrica. Ela tinha, assim, ela começou a fazer automutilação. A língua dos felinos, ela tem as papilas cornificadas. E ao se lamber tanto o gato quanto a onça, ele, se fizer isso com muita intensidade, ele vai se ferindo. Bom, essa onça se feria toda, a ponto de ficar em carne viva. E com as próprias unhas, ela arrancava pedaços da própria pele. O pessoal da veterinária, lá da dermatologia, foi lá no zoológico, fez de tudo, fez biópsia de pele, fez tudo, a onça não tinha nada. Então, o problema dela era absolutamente psiquiátrico. Ela melhorou um pouquinho com ansiolíticos e depois também nós chamamos o pessoal da homeopatia, que foi lá, pessoal de acupuntura, e ela foi melhorando aos poucos, mas ela viveu, ela não podia mais ser reintroduzida na natureza, porque ela não sabia sobreviver sozinha, e ela ficou, até não sei se ainda está lá, mas ela sempre ficou no setor de internação da parte veterinária do zoológico por causa desse transtorno psíquico dela. Então, eu vejo que os animais sofrem também mentalmente quando acuados, quando maltratados, né? Quando foi o caso dessa onça. Então, a primeira pergunta que surgiu na minha cabeça para desenvolver esse tema foi exatamente isso: por que os animais sofrem? Então, vamos lá. Uma coisa também que surge logo quando a gente começa a pensar no assunto é essa questão: os animais têm espírito? A pergunta correta seria: os animais são espíritos encarnados, né? Então, quando eu comecei a estudar essa questão, eu fui varrer as obras da codificação, inclusive a Revista Espírita, e na Revista Espírita de Kardec, do ano 9, de 1866, primeiro artigo: as mulheres têm alma? Eu disse: meu Deus, até tu, Kardec! Mas é claro que Kardec estava se referindo, com esse título instigante, ao preconceito que ainda existia contra as mulheres. E aí eu fui fazer uma pesquisa e encontrei que as mulheres eram consideradas seres sem alma até o século VI. E no Concílio de Mâcon, da Igreja Católica, na Gália, que hoje é território francês, então esse tema constou da pauta e nós ganhamos alma com 2 votos, né? Foi uma disputa bem cerrada ali. Então passou-se a considerar que as mulheres tinham alma a partir do século VI. E assim também aconteceu com os índios escravos, com os negros escravos, e até hoje acontece com os animais, porque eu acabei deduzindo dessa minha pesquisa que considerar seres como não tendo alma
isso representa uma mera estratégia de exercício de poder. Porque se a criatura não tem alma, é uma coisa. E com coisa você faz o que quiser sem remorso nenhum, não é? Então, apesar de nós, seres humanos, já termos sido libertados, porque nos conferiram alma, até hoje a gente faz essa pergunta se os animais realmente têm espíritos, ou melhor, se os animais são espíritos. Kardec fez essa pergunta para os espíritos na questão 597 do Livro dos Espíritos. Lá está a pergunta. Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Eu sublinhei essas duas palavras, inteligência e princípio. Por quê? Kardec foi muito instigante ao usar essas duas palavras. Porque em perguntas anteriores do próprio Livro dos Espíritos, nós vamos ver o seguinte, olha na 79, nós lemos, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos o são do princípio material. Aliás, na questão 27, está bem explicado que só existem 3 elementos no universo, né? Deus, o Criador, a matéria e o espírito. O mesmo conceito também está na Gênesis, capítulo 11, item 6. Na questão 23 do Livro dos Espíritos está a pergunta, o que é o espírito? Resposta, o princípio inteligente do universo. Na 76, lemos, os espíritos são os seres inteligentes da criação. Na Gênesis, capítulo 3, itens 11 a 13. Isso, os espíritos estão falando da inteligência, é atributo exclusivo da alma. E na questão 24 do Livro dos Espíritos, lemos, na pergunta, espírito é sinônimo de inteligência? Kardec pergunta, olha a resposta. A inteligência é atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem num princípio comum que é o princípio inteligente ou princípio espiritual, distinto do princípio material. Então, Kardec já tinha percebido que existe uma íntima relação nesse binômio espírito e inteligência, de tal maneira que onde haja espírito, a sua manifestação se faz por atos de inteligência. E onde haja manifestação de inteligência, nós podemos deduzir que é da responsabilidade do espírito, né? Então vamos voltar à questão. Se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? A resposta é objetiva, sim, e que sobrevive ao corpo. Eu tenho um caso lindíssimo para contar para vocês. É o caso do Lorde, que era um cão do José e do Chico Xavier. Em carta de próprio punho que Chico Xavier escreveu a Vantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira, carta datada de 25 de janeiro de 1951, Chico expõe o seguinte, que José, em 1939, ao desencarnar, recomendou ao Chico que cuidasse do Lorde, que era o cachorro de estimação deles. Recomendação desnecessária porque o Chico sempre foi muito afetuoso com os animais. E o Chico continua dizendo que o Lorde viveu ainda alguns anos e em 1945, depois de prolongada doença, ao desencarnar, ele vê o espírito de José, seu irmão, acolher nos braços o espírito do Lorde. Deve ter sido uma cena lindíssima, né? E como procede de Chico Xavier, nós endossamos completamente esse testemunho. Então é um caso muito bonito que está descrito no livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert. E Chico ainda complementa o relato dizendo o seguinte, que nos meses que se seguiram, quando José lhe vinha a ter a vidência mediúnica, vinha sempre acompanhado do espírito do Lorde aos seus pés, né? Então aí está o testemunho de Chico Xavier, demonstrando que a questão 597 do Livro dos Espíritos está confirmada. Sim, os animais são espíritos e esse espírito sobrevive à morte do corpo físico. No livro Lindos Casos de Chico Xavier, também tem uma referência ao Lorde, esse livro é de Ramiro Gama, e Chico, conversando com Ramiro, ele expressa a seguinte frase, assim, os animais também têm alma e valem pelos melhores amigos. Todas as pessoas que têm animais de companhia, animais que estão ao seu lado, sempre referem o nível, a relação de afetividade que se estabelece entre seres humanos e animais, né? Bom, o que a ciência tem a dizer sobre isso? Eu gosto muito sempre de confrontar as informações doutrinárias com as informações da ciência acadêmica. A ciência, desde a década de 60 para cá, ela vem dizendo que os animais são seres sencientes, porque aquele antigo conceito cartesiano de René Descartes, de que os animais eram coisas, né? E nós utilizamos essas coisas até hoje de maneira absolutamente responsável.
Então, a ciência está descobrindo que os animais são seres sencientes, ou seja, essa palavra vem do latim sensiens, que quer dizer que tem sensibilidade, que tem inteligência, que percebe as coisas, que faz associação de ideias. Então, a ciência vem confirmando o que está escrito no Livro dos Espíritos há 150 anos. E eu vou passar meio rapidamente vários trabalhos e livros que demonstram esse fato reconhecido pela ciência de que os animais são seres inteligentes. Esse aqui é um deles, o livro Parente Mais Próximo, do biólogo americano Roger Fuchs. Ele ensinou chimpanzés a linguagem gestual dos deficientes auditivos. Essa linguagem tem mais de 150 sinais. Os chimpanzés aprenderam a linguagem, comunicavam-se livremente com seres humanos e com outros chimpanzés e ainda ensinaram essa linguagem para os outros bebezinhos que iam nascendo, né? Aqui em São Paulo, patrocinado pela FAPESP, teve um estudo feito lá na USP sobre os nossos macaquinhos muriquis, a linguagem dos macaquinhos muriquis. Olha a reportagem de capa, ele quase fala, porque os pesquisadores ficaram absolutamente impressionados pela riqueza da quantidade de detalhes da linguagem dos nossos macaquinhos muriquis, né? Olha livros aí como esse do Donald Griffith, As Mentes dos Animais, do Fogel, A Mente dos Cães, são livros que trazem muitas informações. A National Geographic, edição brasileira, acho que do ano passado, ela trouxe uma matéria extensa e muito bem feita a respeito da mente dos animais. Olha a reportagem de capa, né? Ela pensa, e eles dizem, mentes que brilham, os animais são mais espertos do que você imagina, os animais surpreendem. É uma reportagem muito bem feita. Eu ganhei esse livro da doutora Marlene, A Pré-História da Mente, do Steven Mitten. Ele faz uma análise de como teria sido a mente das outras espécies humanas que nos antecederam e também dos chamados macacos hominoides, como é o caso do chimpanzé, do orangotango, do gorila, né? Supondo, então, os vários tipos de inteligência que esses animais podem ter. E esse trabalho do Gallup, que foi publicado na Science há alguns anos, ele mostra que os chimpanzés têm a qualidade que os psiquiatras chamam de autoconsciência, ou seja, a pessoa se vê no espelho e reconhece a própria imagem. Então, os chimpanzés têm essa capacidade de reconhecer a própria imagem no espelho. E hoje nós sabemos que tem outros animais, como golfinhos, elefantes também, que têm essa capacidade da autoconsciência, né? E vem o Rupert Sheldrake, esse biólogo inglês radicado nos Estados Unidos, criador da teoria dos campos mórficos, e ele fez um livro que é resultado da tese de doutorado dele, em que ele defende a tese de que os animais, especialmente os cães, se comunicam telepaticamente com os seres humanos. Então, esse livro traduzido para o português e se chama Os Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando. Então, não é pelo olfato, não é pelo ouvido, porque ele simula várias situações de descarte dessas duas faculdades e ele chega à conclusão que só pode ter sido por telepatia que os animais acabam tendo um comportamento que surpreende a todos, né? Outra pergunta que a gente faz é o seguinte: bom, os animais são espíritos. Será que o nosso espírito humano evoluiu desse princípio inteligente dos animais? Ou o ser humano é criado à parte, né? É outra pergunta que surge na nossa mente. Olha na questão 613 do Livro dos Espíritos, também na Gênese, capítulo 11, item 23, como Kardec, naquela época, já demonstrava essa preocupação, porque ele dizia assim: segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o homem teria sempre pertencido à raça, ao gênero humano, sem passar pela fieira animal. Então, naquela época, Kardec colocava com preocupação de que a abordagem desse assunto tinha absolutamente duas alas bem divididas. Uma que dizia sim a pergunta e outra que dizia não. Vamos ver o que eu encontrei na obra espírita da codificação. Lembrando esse fato importantíssimo, que Kardec e Darwin foram contemporâneos, né? Darwin, ele editou A Origem das Espécies em 1859. E Kardec, a segunda edição do Livro dos Espíritos, que nós temos hoje traduzida, que está fazendo 150 anos, foi editada apenas 3 meses após a publicação da Origem das Espécies. Mas a gente lembra que Kardec foi muito mais quase atrevido nesse estudo, porque além da gênese orgânica, à maneira darwiniana, o que consta do livro A Gênese, publicado em 1868, no capítulo 10, ele também aborda a gênese espiritual no capítulo 11, né?
E eu comento com a doutora Marlene que eu não sei como a Santa Inquisição não queimou Kardec vivo ao todo, porque nós encontramos na Gênese coisas extraordinárias, que eu não sei como o pessoal aguentou, né? Queimaram só os livros dele em Barcelona e, felizmente, deixaram Kardec continuar o seu trabalho. Mas vamos ao Livro dos Espíritos, questão 606A. Olha o termo que Kardec usa outra vez, a inteligência, né? Vocês já sabem por quê. Então ele pergunta: a inteligência do homem e a dos animais emanam de um princípio único? Também você já sabe a que princípio ele está se referindo. Princípio inteligente ou espiritual, né? Resposta: sem dúvida nenhuma. Mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva acima dos brutos. Essa linguagem era bem específica do século XIX, né? Hoje, a gente sabendo que os animais são seres sencientes, eufemicamente a gente já caracteriza os animais com outras denominações, né? Olha na 607, Kardec volta quase a mesma pergunta. Onde cumpre o espírito, entenda-se humano, essa primeira fase? Resposta: numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Continuando, na Gênese, capítulo 11, item 15. E esse capítulo é extraordinário, porque ele tem como título Hipótese sobre a origem do corpo humano. Kardec usa um procedimento absolutamente metodológico, científico, ao considerar a apreciação desse assunto como hipótese, porque a ciência vive de hipóteses. Então, ele lança uma hipótese. Qual é? Corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Pessoal, isso foi escrito em 1868. Até hoje, quando eu faço palestras sobre isso, tem companheiros no meio espírita que já se assustam. Ah, mas será? Né? Fica aquela coisa assim. Então, isso escrito em 1868 é absolutamente surpreendente. Mas quando eu li esse trecho, me veio na cabeça uma dúvida. Eu disse: meu Deus, isso não é metempsicose? Vocês não acham? Metempsicose é a doutrina que aceita que espíritos humanos possam encarnar-se em corpos de animais. Por exemplo, o Egito Antigo é todo eivado, a história do Egito Antigo, de episódios de relatados de metempsicose, né? Eu fui procurar tudo de novo, pessoal, tive um trabalho danado. Mas como Kardec é mais esperto do que eu, ele já tinha feito essa pergunta na 612. Se espíritos humanos poderiam encarnar-se em corpos de animais? E a resposta é taxativa: não. O rio não remonta à fonte. Então, vocês me ajudem. Se espíritos humanos vieram encarnar-se em corpos de macacos e não existe a metempsicose, que explicação se pode dar para isso, né? Fui procurar tudo de novo e encontrei várias coisas. Já vou falar para vocês o que é. Na 607A, nós lemos: a alma humana, pergunta de Kardec, teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não é a mesma pergunta que ele fez em itens anteriores? Porque Kardec era assim, ele fazia uma pergunta, corria um pouco os textos, ele voltava à mesma questão com outra formulação. Olha a resposta: é nesses seres, eu adoro essa resposta, que estáis longe de conhecer inteiramente os animais, que o princípio inteligente se elabora e ensaia para a vida. É um trabalho preparatório, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, espera aí. O espírito sofre uma transformação e se torna espírito humano. Então, a questão, na minha leitura, está nesse processo. Será que é um processo assim, ó, plim, era princípio inteligente de animais, de repente virou espírito humano, né? Não é bem assim. Porque existe todo um processo de hominização. Eu fiquei tão preocupada com isso que há uns 5, 6 anos eu me matriculei como aluna especial na disciplina de evolução humana lá no Instituto de Biociências da USP, professor Walter Neves, que é o papa da evolução humana aqui no Brasil. Fiz a matéria o semestre todo. E lá eu aprendi que as 4 espécies do gênero humano ainda estão em processo de hominização. Nós que somos a última espécie aqui do presente momento, nós ainda estamos em processo de hominização. Nós ainda temos problemas para resolver com a nossa coluna, porque os ortopedistas dizem que problema de coluna alguém já teve, alguém tem e alguém vai ter, né? Porque a nossa coluna ainda não está adaptada totalmente para a postura ereta. A drenagem venosa feita pelas nossas veias, dos nossos membros pélvicos, ela ainda também é muito problemática. Quase todos nós temos varizes, que representam ainda o sinal de que a postura ereta
ainda na postura ereta, ainda não está totalmente adaptada à questão do retorno venoso. O parto, nós que parimos já, todas as que pariram sabem que o parto humano é muito doloroso, porque existe um estudo feito dos diâmetros da pelve do ser humano e dos macacos antropóides em relação ao diâmetro da cabeça do feto. Nos macacos antropóides existe uma folga e nos animais também. No ser humano não, a coisa é apertada. Então, às vezes, o diâmetro do feto até excede a capacidade do diâmetro da pelve. Por isso é que na nossa postura ereta, os diâmetros da pelve ainda não estão absolutamente adaptados. E o bebezinho humano também, quando vai nascer, ele tem que fazer uma virada de 45 graus, parece, para poder vencer o segundo diâmetro pélvico, né? Então, existe um processo de hominização que está dito não só na Gênese de Kardec, mas que é absolutamente atual no relativo à própria ciência. Então, qual é a explicação que eu encontrei nessa coisa de que espíritos humanos encarnaram-se em corpos de macacos? Em vários lugares da obra espírita, olha, Livro dos Espíritos 607b, 609, 611, 612, Gênese, capítulo 11 e 23, e em outros locais existe a expressão, o espírito entrando no período de humanidade. Olha, só vai entrar num período quem está fora dele. Então, na realidade, esse espírito que está vindo, ou que veio nos primórdios das encarnações do nosso planeta, encarnar-se em corpos de macacos, eram espíritos ainda que estavam adentrando o período de humanidade. Então, esse processo não foi um plim de repente, é um processo longo e progressivo. Olha o que está na Gênese, capítulo 11, item 16. Como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra pouco diferissem do macaco em sua forma exterior e, sem dúvida, também quanto à sua inteligência. Continua o item. Os corpos de macacos melhorados deram origem a uma nova espécie, a humana, a qual pouco a pouco se afastava do tipo primitivo, macaco, à medida que o espírito progredia. Então, na minha leitura, aí está a explicação de como espíritos, saindo do período de animalidade, foram aos poucos entrando no período que chamamos de humanidade, né? E no Livro dos Espíritos, questão 849, tem uma questão muito importante para nós nesse item. É a 849. Olha o que Kardec pergunta aos espíritos. Qual é no homem estado selvagem? Vamos entender esse selvagem não como índio, mas como formas primitivas das encarnações. Qual é no homem no estado primitivo a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Porque nós vamos ver na obra No Mundo Maior de André Luiz que a parte instintiva é a parte que nós herdamos da animalidade anterior, né? E a parte de livre-arbítrio, de exercício supremo da inteligência, ela é mediada pela área pré-frontal do lobo frontal, é a nossa mais alta função da consciência. Então, nesse homem primitivo, qual a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Qual a resposta? O instinto. Então, quando estávamos encarnados lá na época das cavernas, né, nos primórdios desse processo de hominização, a nossa faculdade dominante era o instinto. A Caminho da Luz, Emmanuel diz o seguinte, os antropóides, ou seja, os macacos mais parecidos com o ser humano, das cavernas espalharam-se pelo globo, formando os pródromos, os modelos das raças futuras, as entidades espirituais imprimindo-lhes novas expressões biológicas. Então, nesses macacos que serviram de encarnação aos espíritos que estavam adentrando o período de humanidade, ocorreram mutações genéticas por conta dos engenheiros biológicos, né? Em Os Mensageiros de André Luiz, cuja primeira edição é de 1944, o prefácio é de Emmanuel, e olha o que ele diz. Do chimpanzé, a lei de herança, eu coloquei para entendimento genética, continua no homem com ligeiras modificações. O que Emmanuel está dizendo aqui em 1944 é o resultado do projeto Genoma dos anos 2000, porque a nossa diferença genômica com o chimpanzé é de menos de 1%. E Emmanuel já disse isso para nós em 1944. Bom, o que diz a ciência sobre isso, né? Sobre o que está na Gênese, sobre esse processo de hominização? A ciência diz assim, eu aprendi nesse curso que eu fiz lá na USP. O gênero humano, com as 4 espécies, evoluiu do Australopithecus. Pithecus quer dizer macaco, austral quer dizer sul. Espécie de macaco que teria vivido no sul da África mais ou menos 3,5 milhões de anos atrás.
apesar de macaco, já tinha postura ereta. Por reconstrução de computador, essa aqui é a Lucy, que tem o esqueleto mais completo de Australopithecus. E os antropólogos, então, carinhosamente apelidaram esse exemplar de Lucy. Quando eu estive em Londres, eu fui lá no Museu de História Natural e vi o esqueleto da Lucy, me deu até uma taquicardia, né? Porque eu disse, meu Deus, eu estou frente a frente com a Lucy, eu tenho falado tanto tempo nela, nossa bisavó, né? Mas aí, então, está a ciência afirmando que nós viemos dessa espécie de macaco Australopithecus. Então, quem não gosta de caveira, me desculpe, mas é só para explicar uma coisa. O Australopithecus, que teria vivido há 3,5 milhões de anos, a ele sucederam-se 4 espécies do gênero humano. Então, aqui da esquerda para a direita, o Homo habilis, que teria vivido há 2 milhões de anos, o Homo erectus, 1 milhão de anos, o Homo sapiens, 500 mil anos, e a nossa espécie, Homo habilis, Homo sapiens sapiens. Nós estamos destruindo o planeta, estamos jogando criancinha pela janela, estamos nos matando, mas um nome bonito nós já temos, né? Nós estamos fazendo como Napoleão. Ele chegou lá na Notre Dame e ele estava tão ansioso que ele mesmo pegou a coroa e se autocoroou imperador, né? Então a gente já fez assim, nome bonito nós já temos, só falta termos atitudes compatíveis. E a nossa espécie é muito recente, tem apenas 35 mil anos. Mas vocês podem ver aqui que nas 4 partes da cabeça, então aqui, olha, região da testa frontal, bem aqui no alto da cabeça, região parietal, lá na nuca, região occipital, e aqui em cima da orelha, região temporal. Qual das 4 partes vocês acham que mais se modificou no processo evolutivo das 4 espécies? Inegavelmente foi o lobo frontal, né? Sabe por quê? Porque desde que nós tínhamos aquela parte instintiva lá nas cavernas, o nosso lobo frontal foi se desenvolvendo e empurrou a tábua óssea também. Agora, no perispírito é que foram promovidas modificações para que o cérebro apresentasse modificações e depois esse processo de hominização fosse se concretizando, né? Porque à medida que o espírito evoluía, ele precisava de um instrumento cada vez mais compatível com o seu nível evolutivo. Então foi o lobo frontal. Mas agora há pouco saiu uma outra notícia de um outro fóssil que pode ser pai do gênero humano. Então é um tal de Australopithecus sediba, que é mais novo do que o Homo habilis. Porque existe lá nesse curso que eu fiz na USP, existe uma dúvida que os antropólogos colocam, que é o seguinte: a cabeça, a capacidade craniana do Homo habilis é mais próxima do Australopithecus do que das outras espécies do gênero humano. Então, alguns antropólogos e biólogos não aceitam o Homo habilis como pertencente ao gênero humano. E com essa nova descoberta aqui do Australopithecus sediba, que é mais recente que o Homo habilis foi rebaixado à categoria de Australopithecus. Então, ele não mais pertence ao gênero humano, ele pertence à animalidade. Então, isso também vem confirmar na ciência aquela leitura que eu estou fazendo da Gênesis, do Livro dos Espíritos, de que o processo de hominização é lento e progressivo, né? Segundo a própria expressão das obras da codificação. Foram 2 fósseis encontrados. Eu tenho aqui uma curiosidade para mostrar para vocês. O biólogo Ernest Haeckel, em 1891, ele lançou um postulado que alguns aceitam, outros não. Eu gosto muito desse postulado para a maior parte das coisas da morfologia. Ele diz assim: a ontogênese recapitula a filogênese. Gênese quer dizer formação, onto, ser. Então, na formação de um ser mais complexamente evoluído, ele recapitula fases dessa trajetória da fieira animal, né? Então, esse chimpanzé está mostrando para nós a sua mão, que é muito parecida com a mão humana, e o seu pé, que é muito diferente do pé humano. O que vocês estão vendo de diferente no pé do chimpanzé em relação ao nosso próprio pé? É isso aqui. O dedão do nosso pé, por solidariedade, ele foi para frente e juntou-se aos outros dedos para suportar o peso do corpo na postura ereta, né? Quando vocês ficarem de pé, experimentem fazer isso. Ao dar o passo, nós primeiro colocamos o calcanhar na frente, depois nós transferimos o peso do corpo para essa parte aqui no pé, a região do tarso, a região do metatarso, e depois, quando transferimos o passo, esse peso fica em cima dos dedos. Então, o dedão no processo evolutivo foi para frente, o hálux, para poder compor com os outros dedos essa base de sustentação do peso do corpo.
E nos antropóides, nos hominoides, continuou essa função do hálux de oponência, porque ele ainda pega em galhos, ele tem ainda algumas funções, né? Pois bem, eu participei de uma banca de doutorado de um médico do Rio de Janeiro, do professor Henrique Vasconcelos. E ele tinha fissura por estudar pé. Ele pegou pé de bebezinho, feto. Ele estudou desde o comecinho da sua formação como ser humano até os 9 meses. E ele descobriu que até o 5º mês de gestação, o pezinho do bebê humano tem na solinha do seu pé os 2 músculos que nos macacos antropóides fazem a oponência do hálux, né? Está marcado aqui com o número 1 e 2. A partir do 5º mês, esses 2 musculozinhos se atrofiam. Então, este é um exemplo, e existem dezenas de exemplos no nosso próprio corpo físico e de alguns animais, de que a ontogênese recapitula a filogênese, confirmando materialmente, biologicamente, organicamente, que o espírito é que imprime na matéria o nível evolutivo em que se apresenta no momento, né? Esse foi um trabalho muito bonito, até hoje eu falo com o Henrique sobre isso. Então, os vários aspectos que nós poderíamos abordar com os animais sofrem, os animais pensam, os animais reencarnam, os animais evoluem, né? Os animais têm sensibilidade, os animais valem pelos nossos melhores amigos. Bom, frente a essas informações todas que nós temos, de que eles não são coisas disponíveis, mas são espíritos que estão na caminhada evolutiva como nós, quais as implicações éticas que vão comandar o nosso comportamento daqui para frente, né? Nós temos o direito de dispor deles, como fizemos até hoje, em espetáculos deprimentes de diversão pública, em que os animais são submetidos a toda forma de sofrimento. Na nossa alimentação, a produção de animais e o abate de animais ainda é uma coisa deprimente. Mesmo a utilização de animais em pesquisa, nós precisamos rever. Já existem vários grupos no mundo todo buscando formas substitutivas ao uso de animais nos procedimentos de ciência, né? Já existem várias coisas que podem ser substituídas, outras que ainda dependem de muito estudo. Mas, enfim, nós precisamos rever todas as nossas formas de comportamento em relação aos animais a partir desses conhecimentos que hoje nós temos. Não apenas na obra espírita, o que está bem sedimentado, mas também na ciência, o que confirma plenamente que nós encontramos na obra espírita a respeito, né? E eu quero fazer uma homenagem a esse nobre brasileiro, José do Patrocínio. Ele era filho de uma escrava negra e de um padre, que certamente não lhe conferiu a paternidade, né? Mas como ele foi criado no ambiente da sacristia, ele se aculturou, e depois, quando adolescente, ele foi para o Rio de Janeiro, tornou-se jornalista, e ele escrevia uma crônica todo dia no diário A Notícia. E várias crônicas dele referem-se aos animais, defendendo os animais, ou então ele lamuriando a maneira como os animais eram maltratados, subjugados, acuados, né? Então, em alguns trechos ele escreveu assim: eu tenho pelos animais um respeito egípcio, penso que eles têm alma ainda que rudimentar e que sofrem conscientemente as revoltas da justiça humana. E numa dessas coisas que ele estava escrevendo a respeito dos animais, ele se sentiu mal, caiu sobre o texto e desencarnou. Então, o último ato desse brasileiro abolicionista dos escravos humanos foi também em função da abolição dos escravos animais, né? O meu grande abraço de gratidão a esse nobre brasileiro, onde quer que ele esteja. E agora, para terminar, eu vou trazer um trecho que está no livro Gênese da Alma, de Caiba Schutel. Então, trago aí a figura de Francisco de Assis, né, que desde 8 séculos atrás nos exemplifica essa maneira harmônica de convivência com toda a natureza. Então, ele diz assim: apelo em favor dos animais. É um capítulo, eu vou fazer um resumo, no livro Gênese da Alma, cuja primeira edição é de 1924. Então, ele diz: vós que vedes luzes nestas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas, acariciai os vossos animais, dai-lhes remédios na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são seres vivos, que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem, que envelhecem. Os animais
são vossos companheiros de existência terrestre. Como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares, sede benevolentes para com eles, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que nasceu num estábulo cercado de animais, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Que assim seja. Muito obrigado. Vocês não sabem, mas bate um desespero. À medida que as palestras vão acontecendo, a gente vai ficando ali, meu Deus, é um pedaço da minha palestra. Vai dando agonia, mas a experiência e a sabedoria, por exemplo, da nossa Irvênia, ela que escapa bem. Ela disse, ainda bem que minha área é cachorro. Eu fico muito feliz de estar participando mais uma vez, aliás, todos os encontros. Eu tenho sido convidado pela AME, esse movimento que eu tenho um imenso carinho e sempre tenho participado de vez em quando em algumas atividades das AMEs, e eu me sinto muito honrado e muito feliz de ter um publicitário convidado para falar no meio de tanta sapiência, de tanto conhecimento, de tantos estudos valiosíssimos que nos enriquecem a experiência de vida. E eu me recordo assim com muito carinho, eu tenho um afeto muito grande na área médica, que eu me lembro que com 8 anos de idade, a primeira palavra que eu decorei, porque me impressionou profundamente, foi de um elemento que compõe um comprimido, um medicamento, que eu acho que nem existe, não é do meu tempo não, é do tempo de Beto, cibalena. E eu me lembro que eu fiquei impressionado com dimetilaminoxidil, dimetilpirazolona. Foi a primeira palavra que eu decorei com 8 anos de idade. E eu achava linda aquela palavra, achava a coisa mais fantástica do mundo. Mas a doutrina espírita é uma doutrina de cultura por excelência, de educação por essência. E os nossos amigos, com o domínio que eles têm da sua área de atuação no campo médico, da saúde humana, fizeram sempre que nós viajássemos daqui para lá, embora ressalvando que era de lá que vem a fonte de toda a vida. E eu gostaria de fazer o processo inverso. O que me resta nesse instante é tentar fazer o processo de lá para cá. Quando nós aprendemos com a espiritualidade amiga que o espírito, na verdade, é um fulcro de energia, é um grande núcleo de irradiações eletromagnéticas, é o fulcro pensante da vida. Essa energia pensante que está revestida de envoltórios muito sutis, como foram aqui abordados alguns desses envoltórios, tem no campo mental o seu aspecto mais próximo, embora não possamos dizer que seja o aspecto mais definitivo, mas o mais próximo daquilo que seja a expansão e a vibração da nossa mente. Para entender a criatura, o ser humano inserido na história, inserido na vida, inserido no universo, a outra chave, a chave fundamental que o Espiritismo nos traz, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo nos proporciona, é a chave da reencarnação. Sem a reencarnação, nós não temos como entender a vida. Sem a reencarnação, não podemos compreender essa diversidade da experiência humana. Sem a reencarnação, entramos em conflitos profundos de natureza filosófica. Sem a reencarnação, como já vimos aqui, não encontramos o elo que falta de compreensão científica a respeito da existência. A reencarnação, portanto, é a resposta que nós encontramos no manancial, na fonte viva do Espiritismo, para compreender que as leis de Deus não são leis punitivas, são leis pedagógicas, leis de educação, leis que motivam a este núcleo de força inteligente
expandir-se, leis que trabalham para que este núcleo de força se torne cada vez mais harmônico com a vontade divina. A compreensão da reencarnação é a que nos traz efetivamente o entendimento da justiça, do amor e da misericórdia de Deus. Sem a reencarnação, não haveria como conceber Deus. Porque sem a reencarnação você tem a negação de vários dos atributos divinos. Deus, para ser Deus, tem que ser perfeito em todas as suas qualidades, em todas as suas expressões. Se Ele tivesse feito a cada um de nós no momento do corpo, como concebe a ideia de uma só vida, nós estaríamos frente a frente com a negação de sua justiça, da sua misericórdia, do seu amor infinito. Porque como nascem criaturas em condições tão díspares, em realidades tão diferenciadas? Como nasce uma criança em berço de ouro com todos os recursos para estudar, para se formar, para desenvolver o seu senso, sua humanidade, sua inteligência, com todos os requisitos da fraternidade, do afeto, e nasce uma outra criança numa palafita, numa condição de miserabilidade, com limitações profundas no corpo, onde encontrar a explicação, mas por que Deus quer? Mas que Deus é esse? Que tem essa visão de parcialidade, de desejar simplesmente que esse seja mais feliz desde o berço e aquele outro padeça desde o início até a sua despedida da terra. Como encontrar expressões de amor e entender que Jesus aparece para dizer, perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, se as leis imutáveis da vida não perdoam o ser humano pelas suas falhas e ainda promove situações tão diferenciadas de dor, de amargura, de sofrimento, enquanto que a criatura olha de frente para outro que vive sorrindo em condições boas, em condições favoráveis. Sem a reencarnação, Deus não existiria. Me permitam a colocação desta natureza. Ele não existiria. É a negação de toda a concepção inteligente da vida. Outros chegam a dizer, não, mas filosoficamente é explicado por causa do pecado original de Adão e Eva. O ser humano sofre porque o casal inicial resolveu comer a maçã que não devia. Mas olhando filosoficamente, historicamente a questão de Adão e Eva, nós verificamos que Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos, que a história bíblica registra. Quais foram eles? Caim e Abel. O que foi que Caim fez com Abel? Matou. E matou, ficou envergonhado e fugiu. Fugiu e narra a história bíblica, que ao fugir, mais adiante em outras terras, ele encontrou uma moça, se encantou, casou e teve filhos. De onde veio essa moça? Que se saiba, não estava faltando nenhuma outra costela de Adão. Portanto, não havia nenhuma possibilidade de ter sido algo por fora. Ora, se Caim encontrou a moça, casou, procriou, teve filhos, é porque ela já ovulava. Se ovulava, é porque estava naquela idade que estava em condições de fertilidade, de gerar filhos. Consequentemente, era uma moça que devia ter pais. E como não faltava a costela, outros pais deveriam existir. Portanto, filosoficamente, a questão de Adão e Eva não responde ao problema da diversidade da vida. Mas mesmo que nós admitíssemos que o nosso sofrimento adviria da questão de Adão e Eva, era para todos nós sofrermos igualmente. O pecado original não foi o mesmo? Por que este sofre mais do que aquele, se o problema filosófico de Adão e Eva simplesmente é o mesmo? Então aí ainda encontramos este conflito de interpretação. Mas a reencarnação, que é uma ideia tão antiga quanto a história da humanidade, pesquisas antropológicas comprovam que tribos primitivas, as mais remotas tribos, já acreditavam na questão da volta para o novo corpo, a maneira como eles enterravam seus mortos, os utensílios que colocavam, que muitos inicialmente pensavam que era para que eles utilizassem o utensílio depois da morte, mas não era. Eram utensílios para a possível volta daquele ser ao corpo. Tribos primitivas, não estamos falando aqui da civilização egípcia, que também guardava a concepção reencarnacionista. A reencarnação está na base, na origem de vários povos e várias civilizações. Foi a ideia mais acatada em toda a história da humanidade.
porque ela é íncita, ela está na essência, está intuitivamente na intimidade do ser humano. E é a reencarnação que vem nos mostrar que Deus favorece-nos. A partir do Livro dos Espíritos temos esta visão, que este núcleo de energia, através de suas múltiplas experiências e suas múltiplas dimensões, atua desde as formas mais sutis, ele como espírito límpido, sem outro corpo mais denso, até a sua movimentação na energia mais densa e pesada, que é a energia material. Reencarnamos para desencadear um processo de aprendizado, um processo pedagógico, objetivando a plenitude do ser. Isso significa dizer que a essência do processo da reencarnação é, na verdade, alcançarmos a realidade divina profunda que existe em cada um de nós, desenvolvendo experiências no contato com essas várias dimensões do ser. Nós reencarnamos para aprender a ser feliz. O sofrimento faz parte do processo de experiência de recomposição. E é exatamente esta concepção que mostra-nos que, dentre outras finalidades da reencarnação, encontra-se o reajuste da criatura perante os seus equívocos, a distonia que ele criou através do seu comportamento, do seu livre-arbítrio mal utilizado, perante o equilíbrio e harmonia das leis soberanas da vida. Todas as vezes que, através do nosso livre-arbítrio, nós infringimos o equilíbrio desta lei, todas as vezes em que agimos contrário à natureza do processo criativo do universo, que tem como base essencial, obviamente, luz, harmonia, amor, bem-estar, o bem. Todas as vezes que nós infringimos esse processo, a vida, que não é punitiva, como foi aqui muito bem descrita, trabalha e oferece os recursos para que a alma, o espírito, possa se recompor perante essa distonia que ele criou no seu próprio comportamento. Ora, é um fato muito interessante que esse mecanismo significa dizer que a partir do momento em que você age, que você pensa, que você fala, que você se comporta, você desencadeia uma resposta. Você, energia pensante que é, ao pensar, ao agir, ao falar, você irradia ondas. Na verdade, vamos tentar nos imaginar como aqueles desenhos, aqueles filmes de ficção. Esqueçamos o nosso corpo pesado, o nosso corpo denso, e vamos nos ver como sendo um grande fulcro pulsante de energia, sutil, extremamente sutil, que quando se movimenta, pensa e irradia ondas eletromagnéticas. Quando nós convivemos com pessoas, essas ondas eletromagnéticas se interpenetram, significando dizer que nós vivemos reciprocamente nos influenciando. A nossa experiência comunicativa, a nossa experiência existencial, ela não prescinde deste intercâmbio que nós fazemos com as outras pessoas. Por isso que nós somos seres essencialmente sociais, sociáveis e prontos para o convívio. Eu costumo dizer sempre, gosto muito de falar, colocar isto, que a gente precisa do outro até para ter raiva. Mas precisa. Chegar em casa, poder brigar com alguém, se chatear com outro, faz parte da experiência humana. A gente precisa das pessoas para conviver. A convivência é um elemento fundamental, porque nem sempre brigar quer dizer que não se gosta. Às vezes a gente briga tanto com o irmão, quando ele desencarna, vai morar longe, a gente, meu Deus, que saudade daquele miserável. Eu nunca pensei que o amava tanto. É uma descoberta dos nossos sentimentos. A gente tem um sentimento. O problema são as limitações, as deficiências morais, a dificuldade que nós temos de viver em harmonia, de viver com alteridade, com respeito ao outro e com este sentimento de amor que deve nutrir a nossa passagem pela Terra. Então, nós reencarnamos também para reajustarmos-nos perante a lei. Aquilo que nós implementamos na nossa intimidade quando erramos, quando cometemos deslizes, e que muitas vezes se projeta em forma do complexo de culpa, é o choque que nós entramos com aquilo que está inconscientemente em nós. Nós estamos umbilicalmente e visceralmente ligados a Deus. A frase bíblica que coloca-nos, nós estamos mergulhados em Deus,
nós nos movimentamos em Deus, é explicada na atualidade pela doutrina espírita, quando nos deslindou o fluido cósmico universal, mostrando que o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, que na verdade, na linguagem de André Luiz, já que tantos falaram do André Luiz aqui em Evolução em Dois Mundos, ele diz que o fluido cósmico universal é o hálito de Deus, é o hausto divino, Deus pensando. E o pensamento de Deus é criativo. Então, através do fluido cósmico universal, é a emanação do pensamento de Deus, que pode sofrer tal o seu poder de criatividade e criação, pode sofrer a nossa ação sobre ele. Então, todos nós estamos sempre nos movimentando neste oceano de forças, de energia, que refletem, na verdade, que na verdade significa a mente de Deus em expansão, através desta matéria elementar primitiva. E todas as vezes que nós entramos em distonia com este pensamento, com esta força criadora, nós sentimos lá dentro, no âmago do nosso ser, que estamos em contradição com as forças soberanas da vida. Onde está inscrita a lei de Deus? Perguntou Allan Kardec. E a resposta taxativa, objetiva, não foi no Alcorão, não foi na Bíblia, não foi no Zen de Avesta, não foi no livro tibetano dos mortos. Onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. E o espírito é consciência. Então pensamos e emitimos ondas eletromagnéticas. Pensamos, influenciamos o corpo mental, um corpo extremamente sutil, que ainda temos pouco conhecimento, que se irradia para atingir outros níveis de manifestação de outros veículos, como o nosso perispírito, e o perispírito que é extremamente plástico, que obedece diretamente à ação da mente, vai refletir, gravar em si as próprias experiências que o ser pensante, a consciência, agregou ao longo de várias encarnações e agrega através do que ele faz na atualidade, do que ele pensa, do que ele fala, do que ele age, de como ele faz. O nosso corpo espiritual, na verdade, é a nossa fotografia viva. Aqui na Terra a gente pode enganar as pessoas, pode se apresentar bonzinho, doce, delicado, afável. Tem gente que quando você vai falar assim, ele diz: "Oh, meu irmãozinho". É tão doce que o abraço dele é capaz de provocar diabetes. Mas na intimidade ele pode não ser isto. Pode ser uma pessoa rancorosa, prepotente, ambiciosa, mas que disfarça muito bem, através de um jogo de facetas de interpretação de cunho social, que habitualmente todos nós o fazemos, uns mais e outros menos. No entanto, na realidade espiritual, o corpo espiritual, o perispírito, não nos deixa mentir, porque o corpo espiritual, ao refletir o que somos em profundidade, quanto mais elevado é o ser, quanto mais o nível moral a criatura alcançou, quanto maior este nível, o seu corpo espiritual irradia luz, perfume, caracteriza toda a beleza, toda a multiplicidade dos seus recursos, das suas virtudes. O seu corpo, a sua aura é expansiva, enorme. Quanto mais atrasado moralmente é a criatura, o seu corpo espiritual apresenta certo nível de degradação e fealdade. A sombra parece dar uma sensação de opacidade ao corpo espiritual que muito se assemelha ao corpo físico. Por isso que muitos espíritos, por não terem um certo nível de moralidade, ao desencarnarem, muitas vezes nem sabem que morreram, porque se veem com um corpo muito parecido com o corpo físico, até mesmo na opacidade. E permanecem aqui na crosta, no planeta, exatamente porque o seu perispírito, o seu corpo espiritual, está formado, as células perispirituais vibram o equivalente à vibração da matéria densa. Então eles sofrem diretamente a força gravitacional do planeta, permanecendo aqui presos como que imantado. A Terra é um grande imã. André Luiz narra essa experiência quando conta que retorna à Terra pela primeira vez, e também o irmão Jacó, no livro Voltei, ele diz que quando veio a primeira vez na Terra em visita, ao pousar no planeta, ele sentiu o toque dele com o planeta como se ele estivesse tocando um imã, como se estivesse sendo imantado. E olha que o irmão Jacó já estava na condição intermediária, já estava melhorando.
recuperando-se, readaptando-se plenamente no mundo espiritual. Imagine as entidades, os indivíduos que levam a vida puramente fisiológica de interesses materiais, com sentimentos destrutivos, sem nenhuma concepção de espiritualidade. A grande parcela destes indivíduos apresenta-se imantado ao solo do planeta, sem conseguir divisar outros aspectos e manifestações da vida que se processam na dimensão espiritual. Mas como ninguém pode fugir de si mesmo, assim como o espírito desencarnado não pode enganar a realidade à sua volta, nós não podemos fugir das nossas próprias construções. Os nossos atos, pensamentos, atitudes nos perseguem aonde estivermos, aqui ou mais além, como a sombra que nos acompanha permanentemente. Por isso que cada um de nós é responsável por si próprio e é resultante daquilo que nós estamos fazendo com a nossa forma de viver. Estruturando essa realidade, a chamada lei do karma, que é ação, reação, causa e efeito, o karma que ficou sendo entendido no próprio meio espírita como sendo aquela prova ou expiação que você vai ter que passar porque desencadeou tal ato, é compreendido na visão, na verdade, espírita, como sendo a resposta justa e adequada àquilo que você emana. Nós atraímos pessoas, espíritos, fatos, acontecimentos e circunstâncias que correspondem à natureza daquilo que nós somos. Por isso que perante a lei da vida, nós sempre encontramos as circunstâncias que correspondem às nossas necessidades evolutivas. Determinadas tendências infelizes, nós encontramos o momento propício para vivê-las, porque as atraímos pela natureza e o teor daquilo que nós emanamos. O cleptomaníaco vai encontrar sempre oportunidade, alguém que esquece um celular, um relógio num canto, uma carteira que ficou sobre... Algo acontece e ele sempre se defronta com aquilo. E uns que ainda lutam contra essa tendência, dizem, meu Deus, isso é uma tentação. É o demônio que está me tentando. Ninguém é tentado naquilo que não traz dentro de si mesmo. Tentação é o outro nome das sombras, daquilo que ainda não está iluminado dentro da gente. Então nós somos magnetizados e, portanto, através desse imã, desse magnetismo que nós exalamos, nós atraímos. Conforme a gente pensa, a gente atrai os espíritos correspondentes. Agora vocês imaginem, por exemplo, as predisposições a determinadas enfermidades. Nascimentos, criaturas que já nascem apresentando a enfermidade e outros que ao longo da sua vida na carne vão surgindo as circunstâncias e apresentam-se aquilo que está relacionado com o sentimento de culpa e a energia nociva que precisa ser drenada. Nós aprendemos no Espiritismo que o corpo físico, na verdade, é um imenso filtro, onde o espírito vai, através de pulsares, vai expulsando a energia deletéria que caracteriza a sua consciência. É um mecanismo de depuração efetivamente. E isso acontece até involuntariamente. Muitas almas que não têm mérito de organizar a sua própria encarnação, levadas pelas circunstâncias, a necessidade do reencarne, esses espíritos atraem cânceres e outras enfermidades de acordo com aquilo que elas estão explodindo de si, aquilo que está na sua realidade, no seu metabolismo psíquico. Então nós atraímos e influenciamos diretamente na estruturação do nosso corpo a predisposição a determinadas enfermidades conforme a energia que nós estamos drenando. Eu tive uma experiência, eu vivenciei uma experiência que eu escrevi no meu livro A Outra Vez em que Morri. Foi uma experiência ocorrida no século XVI. Eu nunca me interessei muito com questões de vidas passadas. Claro, estudo como qualquer estudioso da doutrina espírita o faz. Mas em termos pessoais isso nunca me moveu. Bastava olhar muito para as minhas necessidades atuais para entender alguma coisa das situações passadas. Mas aí os espíritos, por circunstâncias que eu vim entender posteriormente, me mostraram em 3 reuniões nossas privativas essa experiência que ocorreu no final do século XVI. E na atual encarnação, até mais ou menos os 14 anos de idade, eu sofria de um problema recorrente. Os meus pés
passavam 6 a 7 meses normais. E depois apareciam dermatoses e bolhas como se fossem verdadeiras queimaduras. Nos tornozelos, nos pés, ficavam inchados. Eu ficava desesperado. O meu pai me levou aos grandes especialistas da época, examinavam, disse, olha, a gente não consegue entender o que é isso aí não. Ardia, doía. E posteriormente, passada essa fase, desapareceu por si próprio. Eu vim entender através dessa experiência que eu tive, que os espíritos promoveram esse retorno a uma vivência no século XVI, que estava relacionado ainda com o trauma da maneira como eu havia desencarnado. E eu desencarnei com tanta mágoa da figura que desencadeou o tipo de morte, que foi numa fogueira. A mágoa era muito intensa. Obviamente que hoje, conscientemente, eu não sabia disso. E reencontrei essas figuras a posteriori, também na carne. E os espíritos nos disseram que ali, o que tinha acontecido até os meus 14 anos de idade, tinham sido drenagem dessa mágoa que ainda permanecera comigo, passado tantos séculos. A revolta que eu senti porque havia desencarnado daquela maneira, por uma traição, uma situação específica. Vejam como não é tão fácil. Isso serve para a gente analisar a visão, termos uma visão além de tempo e espaço. A gente foca muito apenas agora, mas na verdade nós somos seres atemporais. O tempo está em nós, o futuro, o passado, o presente, está tudo aqui. Então, eu sou agora Frederico, eu estou Frederico, mas a realidade que eu vivi naquele período está em mim também. Como está em vocês, cada experiência que vocês viveram nas encarnações anteriores e viverão a posteriori. E isso tem projeções para o agora e para o futuro. Não é tão fácil quanto a gente pensa. Às vezes a gente pensa que já se livrou de determinadas mágoas. Não, eu já perdoei fulano, mas quando vê, diz até para o outro assim, olha, se não fosse espírito eu voava na jugular. Torci o pescoço, mas eu sou cristão. Imagina como Jesus está bem servido. E é verdade, é tão difícil para a gente superar mágoa, ressentimento. Há pessoas que desde pequenino, criança, apresentam problemas de bursite, reumatismo, artrite reumatoide, as doenças autoimunes, lúpus, o reumatismo também, que a própria defesa do corpo nos agride. E por que é que aquelas crianças apresentam? Quando é adulto, se diz, olha, porque, segundo já há pesquisas que atestam, mais de 65% dos casos de reumatismo, artritismo, bursite, mais de 65% dos casos das pessoas que têm esses problemas, só têm essas dificuldades em função de mágoas e ressentimentos e frustrações cultivados ao longo de muitos anos. E a criança que ainda não sentiu mágoa e frustração e que apresenta um quadro dessa natureza? É porque a gênese vem de existências passadas, que o espírito ainda não filtrou, mas que é uma realidade concreta na intimidade da alma. E que através da reencarnação o corpo vai filtrar. E a reencarnação nós sabemos que é tão importante, a gente sabe que é tão bom estar reencarnado, e não vem espírita dizer, eu queria viver já no mundo espiritual, eu queria nada. Faz uma pergunta, faz uma pesquisa, ora do espírita com 98 anos, ainda tem tanta coisa para fazer. Porque a gente sabe da importância da reencarnação. E até aqueles que dizem que não acreditam em reencarnação, olha o ato falho. Acho que vocês já viram pessoas dizendo assim, pessoas de outros segmentos religiosos, quando estão aperreados, meu Deus, eu acho que atirei pedra na cruz. Ora, se atirou porque estava reencarnado na época. Ato falho. Sabe que já viveu antes. Não há como você fugir da reflexão da reencarnação, porque ela projeta-se na nossa experiência cotidiana. Ela projeta-se na nossa realidade existencial. Mas aí nós chegamos a um ponto importante, quando se diz, mas Fred, você falou que nós nascemos para construir a felicidade, mas a reencarnação traz tantas mutilações, as doenças de outras vidas, os problemas da alma, toda doença vem da alma, como já vimos aqui, mas aquelas caracteristicamente provenientes das nossas atitudes de vidas passadas, graças aos céus, que nós temos esse recurso dessa drenagem. Porém, há um recurso magnífico,
que é na verdade o ápice da nossa concepção da reencarnação, aquela em que Jesus coloca com a beleza poética e com a contundência cirúrgica, tal a sua precisão: o amor cobre a multidão de pecados. É uma demonstração nítida que esta filtragem necessariamente não precisa ser de natureza patológica. Dependendo do posicionamento interior, da reestruturação da nossa forma de ser, da mudança dos nossos valores para melhor, da nossa reforma íntima, que é a nossa adaptação aos mecanismos da lei. Isso implica dizer que quando nós começamos a pensar com amor, a sentir com solidariedade, a agir com compaixão, então a energia que nós emitimos, poderosíssima, age na intimidade das células e até mesmo pode reconverter determinadas informações que na intimidade da célula partiria através dos mecanismos de informação. Vem uma informação, vem um RNA mensageiro com a informação positiva do amor e pode sanar aquela informação negativa que adviria em um determinado período da vida da criatura. Às vezes nascemos para passar por determinadas mutilações, por determinadas enfermidades, mas doamos tanto amor, produzimos tanto bem, geramos tanta alegria, que aquilo não acontece, porque optamos pelo amor, mesmo que nós não saibamos desta realidade. O amor tem o poder, é a força, é a onda altamente vigorosa capaz de alterar substancialmente, desde o corpo mental até o corpo físico, inclusive com o poder da instantaneidade. Era o que ocorria quando Jesus agia. O poder de amor do Cristo foi de tal magnitude que era capaz de agir diretamente com uma força fantástica e alterava substancialmente o que estava ali estabelecido na intimidade das células. Aqui, como já foi mostrado, vai e não tornes a pecar, traduzindo o pecado para nossos deslizes, nossos desgovernos íntimos, nossas opções negativas, nossos comportamentos infelizes. Isto é o pecado na tradução da linguagem espírita. Significa dizer que todas as vezes que nós agimos assim, caímos na necessidade da enfermidade. E por que caímos na necessidade da enfermidade? Joana de Ângeles coloca com precisão maravilhosa. Quando nós não permitimos o amor agir em nossas vidas, a dor vem, ali se instala e faz o serviço que nós não permitimos ao amor fazer. A escolha é pessoal. Podemos fazer a opção pelo amor. Fazemos? Não. Por isso que a gente encontra às vezes até companheiros do segmento espírita e até de outras denominações, mas vamos ficar no nosso caso dos espíritas, dizendo assim: mas eu estou tão perturbado, lá em casa está tão agitada, meu filho está doente, eu estou com uma dermatose, mas eu não perco uma campanha do quilo. E quem foi que disse que campanha do quilo impede perturbação dentro de casa? Porque o problema não é a campanha do quilo em si, que é um exercício maravilhoso de humildade, de fazer o bem ao próximo. A questão não é apenas a campanha do quilo, o importante é o que está aqui dentro. Às vezes a gente na campanha do quilo é de humildade estonteante. Ajude, meu irmão, campanha do quilo, a pessoa cospe na mão. Aí a gente: obrigado, meu irmão, isso é meu. Agora me dê para os pobres, olha, coisa linda. Mas quando chega em casa, quem foi que botou minha camisa? Pronto, começou a confusão por causa da camisa. Mostrando que há um hiato entre o que a gente está fazendo às vezes e aquilo que a gente está sentindo. O problema é de profunda intimidade. Restauração interior é um trabalho minucioso. Já viram aquelas restaurações de igrejas, de patrimônio público? É um trabalho minucioso, delicado, parte a parte. Assim é a nossa restauração. Quando a gente quer mudar tudo de fachada, está mudando apenas superficialmente. A restauração e a reforma íntima efetiva, ela é de dentro para fora, mas através de detalhes, através de observância da nossa forma de pensar, porque tudo começa no pensamento. Eu querer mudar a atitude sem analisar o comando mental, eu vou cair muitas vezes em conflitos, porque eu vou começar fazendo uma coisa boa, mas daqui a pouco faço uma pior ainda,
E meu Deus, eu sou espírita há 15 anos, eu nunca pensei que eu fosse agir dessa forma. Mas estava lá dentro. Nunca tinha deixado de existir aquilo. O trabalho é minucioso, de intimidade, daquele amor que a gente deve ter a si próprio, o alto amor, para entender que a nossa reconstrução, através, superando as doenças que nós projetamos das várias vidas, dos nossos equívocos milenares, seculares, nós temos o poder de escolha hoje, escolher o caminho que a gente quer. Eu quero ser feliz, mas como é que eu posso ser feliz? Qual é o mecanismo para alcançar a felicidade? E eu pensava, ouvindo as palestras dessas figuras fantásticas aqui, eu disse, meu Deus, eu tenho que falar sobre o biósforo do amor. Não é verdade? O centríolo da paz. Os retículos endoplasmáticos rugosos e lisos. As mitocôndrias da caridade. Porque essas são as necessidades imensas que nós carregamos em nós. Hoje, estamos preparando as nossas futuras encarnações. Nós devemos, inclusive, refletir com serenidade sobre isto. Da mesma maneira como nossas vidas passadas trazem uma influência imensa sobre a nossa realidade atual, a nossa próxima realidade existencial na carne vai receber profundas impressões do nosso momento de agora. E não há um só bem que se perde naquilo que alguém realiza de bom. Nenhum bem. E mesmo quando a gente venha cair, não venha fazer como a gente gostaria de fazer, isso não deve nos levar ao desânimo. Porque ainda estamos em construção. Devemos multiplicar esforços e dizer, não, eu errei, eu caí, mas eu vou continuar. E se aparecer alguém para botar o pé no pescoço e dizer, você caiu, você não presta, não ligue. Vá viver e amar. Porque Deus não outorgou a ninguém o documento para julgar quem quer que seja. Até porque nos falta moral para isso. Ele que podia fazê-lo, não fez. Então nós não devemos nos abater com qualquer queda que a gente venha ter. O importante é verificar que nós temos também esses recursos magistrais da nossa intimidade. E veja como é difícil a gente superar certas tendências. Houve um caso, não sei se eu já contei aqui em Alagoas, mas é um caso sempre muito interessante. Eu sei que tem muita gente que está aqui vindo pela primeira vez. Por exemplo, quem está me ouvindo aqui pela primeira vez, por gentileza, levante a mão. Meu Deus, 82,3%, olha aí. Então vale a pena. Olha como a lei sábia funciona. Nessas vilas de casas quase conjugadas, separadas só por um murinho, janela com janela, foi morar lado a lado um rapaz, um senhor que se dizia espírita, não era lá muito espírita não, mas dizia que era espírita. E vizinho a ele, um companheiro do movimento evangélico. E o irmão do movimento evangélico soube que o seu vizinho era espírita. E ele resolveu